Muito bem, sejam todos muito bem-vindos em imagem e som em mais uma edição do Download da Guardiã. E como vocês sabem, eu tenho conversado com candidatos ao governo do estado de São Paulo, ao Senado Federal, a deputados estaduais e também federais. E por isso eu recebo aqui nos estúdios da Rádio Guardiã ele que é deputado estadual pelo Partido Novo e agora disputa uma vaga no Senado. Seja muito bem-vindo, Ricardo Melão, aqui novamente em nossos estúdios. Muito obrigado, Gabi. Um prazer estar aqui na Guardiã novamente. Sempre um prazer. Bom, você vai deixar de ser deputado estadual para disputar uma vaga no Senado Federal. Por que você tomou essa decisão? Olha, Gabi, eu entendo que, primeiro, São Paulo é muito mal representada quando a gente fala de senadores. Desde que eu acompanho, sempre gostei de política de alguma forma, e eu acompanho as sessões no Senado, eu sempre vejo senadores representando São Paulo muito enfraquecidos, talvez. A função do senador é representar o seu estado. Portanto, tem 3 por estado. E eu não vejo nos nossos senadores, ou pelo menos nos últimos que nós elegemos, essa garra de defender o estado de São Paulo. E fora que eu acho que precisa de mais dinamismo ali. Você tem diversas pautas importantíssimas do país que estão paradas há um tempão. Por exemplo? Reforma tributária, reforma administrativa, PEC da prisão em segunda instância, fim do fórum privilegiado e projeto para acabar com os super salários. Então, uma série de pautas ali. Eu digo que eu não preciso nem ser criativo para ser senador. Eu preciso só fazer andar e lutar para fazer andar aquilo que já está lá. O que faz um senador da República? Boa pergunta, viu? E aí você sabe que eu fico assustado em saber que... As pessoas não sabem, não por sabem. isso que é uma pergunta interessante. Eu queria até que você filmasse pra gente fazer depois um story dele. Vem cá aqui, meu cinegrafista tá participando aqui com a gente, que ele vai responder exatamente essa pergunta pra gente. Aliás, perfeita pergunta. Eu estudei Direito, aprendi lá, mas a gente não aprende essas coisas na escola, né? Muito mal, aliás. O senador da República, gente, primeiro, ele representa o seu estado, ele está lá para defender os interesses do seu estado, tanto que são 3 senadores para o estado, diferente de deputados federais, que de acordo com o tamanho da população, você tem mais ou menos, tá? Essa seria a primeira função dele. Segunda, lançar projetos de lei. Você tem projetos de lei, né, de iniciativa do senador, ou servir também como uma casa revisora dos projetos de lei que vêm dos deputados. Então, quando um senador apresenta um projeto de lei, ele passa pelo Senado, depois vai para a Câmara. No caso dos projetos que vêm de iniciativa de deputado, ele entra na Câmara e depois o Senado é a casa revisora. Terceiro, fiscalizar o governo federal. O senador tem a função de fazer essa fiscalização. Como o governo federal está executando as políticas públicas, como ele está gastando o dinheiro, como que ele está executando o orçamento, está tudo dentro dos conformes. Essa é uma função importantíssima do senador. Quarto, o senador tem uma função que é sabatinar, por exemplo, quando são indicados ministros do Supremo Tribunal Federal, membros do Superior Tribunal de Justiça, ministros também do Superior Tribunal de Justiça, diretores de agências reguladoras, como da Anvisa, por exemplo. Toda vez que eles são indicados pelo governo, pelo presidente da República, eles precisam ser sabatinados e aprovados no Senado Federal. E a quinta função, eu diria, que é extremamente importante também, cabe ao senador julgar um processo de impeachment do presidente da República. Na Câmara, os deputados votam se deve se abrir o processo ou não, mas é o Senado quem faz o julgamento, e também processos de impeachment que nunca ocorreram, por exemplo, de ministros do Supremo Tribunal Federal. Muito bem, agora sabemos o que faz um senador. O senador tem emenda parlamentar? Tem, bastante, aliás. O que o senador pode fazer com essa emenda? Aliás, essa seria a 6ª função, esqueci, né? Você tem as emendas ali que todo senador tem direito. Se eu não me engano, acho que está em... Senador, sei que deputado está em 15, 16 milhões, mais ou menos. 14 senador, milhões. 14 milhões. Deputado estadual eu sei, né, que está lá por volta de 6 milhões hoje. E o senador, se eu não me engano, são 50 milhões. Se eu não me engano, tá? Depois eu vou corrigir esse número, que é muito maior. Você se compromete, caso eleito, a enviar emendas parlamentares regionalmente, para a região do ABC, do Alto Tietê, do Litoral Norte, para o desenvolvimento desses locais, Melão? Gabi, eu já tenho feito isso como deputado estadual, a gente tem lá as emendas impositivas. A única coisa que eu coloco, né, que me diferencia, eu procuro espalhar pelo estado inteiro e procuro selecionar os projetos de acordo com a técnica e a importância dele. Então, a gente tem critérios, a gente abre sempre um edital, um processo seletivo, as pessoas enviam os projetos de acordo com aquilo que a gente colocou e a gente analisa. Aqui em Santo André, por exemplo, nós mandamos R$200 mil para contribuir com a Guarda Civil Metropolitana.
Interessante. Eu falei lá com o senador. Foi utilizado essa verba da GCM? Então, eu queria que fosse utilizado para compra de drones. Só que aí o drone tinha um contrato muito complicado, eles conversaram de novo com a gente e reapresentaram um projeto para fortalecer o armamento da polícia aqui. E aí foram compradas armas. E aí compraram pistolas novas, tudo, e mostraram para mim que, enfim, a violência tem sido, infelizmente, uma realidade, né? A violência crescente no estado de São Paulo. Santo André sofre muito com isso. E agora a Civil Metropolitana tem feito um papel muito importante, ainda mais Santo André, que tem, eu visitei lá o centro que eles têm Centro de Operações Integradas. Aqui no segundo andar da prefeitura. Fantástico. Acho que você não vai ver. Acredito que não vai encontrar um centro com essa qualidade em nenhuma outra prefeitura. Olha, eu não posso puxar sardinha aqui para Santo André, porque a cidade que eu estou situada, o ABC me acolheu. Mas vá visitar o de Guararema. De Guararema? Ganhou prêmio, melhor do Brasil. Aliás, o Guararema eu fui para lá, é interessante, que ela é inteira monitorada. A única cidade que tem todas as entradas e saídas monitoradas. Monitoradas. Eles têm um painel assim, eu fiquei enlouquecida, né? Eu que sou uma fã da segurança pública, eu fiquei enlouquecida quando eu vi. Bacana, belo conselho. Eu sabia que tinha, né? Que toda a cidade é monitorada por câmeras e tal. Eu fui lá fazer uma vez uma palestra, o pessoal do Rotaract ali, jovens, e aí eles estavam mostrando isso, eu fiquei andando na cidade e reparando ali, eu falei, que bacana, muito bacana. 19h22, candidato ao Senado Melão, sendo sabatinado, conversando aqui conosco na Rádio Guardiã Imagem e Som. Olha, depois, para você que deseja rever essa entrevista na íntegra, você também pode acessar o nosso portal, aguardiandanoticia.com. Melão, 3 propostas. 3 propostas? Bom, primeiro, projeto para mudança de critério na escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Como? Primeiro, você ter um mandato fixo, de 12 anos, é um tempo que eu estimei. Você não só ter como critério na escolha desses ministros, que é hoje, né, que é aquele, como está na Constituição, né, que a pessoa precisa ter apenas notável saber jurídico e reputação ilibada. Não. Tem que ter lá uma experiência como magistrado, tem que ter uma certa vivência, não pode ser apenas critérios subjetivos. E terceiro, no caso do Supremo Tribunal Federal, complementando, e o outro é você poder dividir a indicação por outros poderes também. Né? Hoje é só o presidente da República que indica. Eu proponho dividir. Né? Proposta polêmica. Polêmica, né? Vamos ver se a gente consegue fazer andar lá, mas... uma parte ser indicada pelo presidente da República, outra parte pela Câmara, outra parte pelo Senado e outra parte pelos próprios magistrados no Judiciário. Aí tem que definir direitinho como seria feita essa escolha, para não ficar só um poder indicando. Infelizmente, essas indicações que acabam sendo mais políticas do que técnicas e jurídicas. Né? Então essa seria uma primeira proposta. As reformas, que eu considero extremamente importante, e aí eu coloco essa proposta num pacote só, que eu digo que são as reformas prioritárias para o Brasil hoje. Primeiro, administrativa. A gente tem hoje, infelizmente, o poder público, não que serve, mas que é servido pela população. Então você tem que fazer uma reforma, você tem que permitir que funcionários ruins, mal avaliados, possam ser demitidos por insuficiência de desempenho. Isso é bem polêmico também. Claro, respeitando aquelas carreiras que são típicas de Estado, né, essas teriam estabilidade. Agora, todas as outras que você encontra funções equivalentes no mercado, por que não discutir a demissão? Por que não discutir, por exemplo, uma contratação temporária, um concurso de contratação? Como é na Marinha, por exemplo? Você pegar e falar... Eles têm aqueles de contratação de 8 anos. Exatamente. Eu acho que seria muito interessante, porque você tem datilógrafo ainda ali. E você não pode demitir, às vezes a pessoa foi contratada com aquela função, depois você não consegue reaproveitar com outra, a pessoa vai acumulando ali diversos benefícios por tempo de serviço, por anos na casa, e no fim sobra uma folha previdenciária enorme que tem um custo muito alto. Se você fizer uma boa reforma administrativa, você consegue fazer um enxugamento da máquina, né? Da máquina. E aí você consegue fazer uma reforma tributária. Agora, candidato, por que isso não passou, né? Porque essas foram propostas desse governo que está aí. Reforma administrativa, reforma tributária, tudo isso estava na pauta e passaram 4 anos praticamente e nada andou. Nada andou. Aliás, realmente isso é uma coisa que tem prejudicado demais o Brasil. Minha opinião, tá? Eu acho que faltou empenho do governo federal A gente sabe que o governo que pauta de alguma forma, por mais que tenha esse embate, né, entre Congresso e Presidente da República e Executivo, o Executivo quando quer ele consegue pautar.
Claro, há uma resistência a projetos polêmicos, né, mais polêmicos, como esse que envolvem muitas discussões, vai haver uma maior resistência do Legislativo. Agora, o governo tem lá os seus recursos e está distribuindo emenda à vontade. Cá entre nós está batendo... Orçamento secreto. Orçamento secreto, aliás, é uma coisa que tem que acabar. Outra proposta aqui, já coloco na terceira, fim do fórum privilegiado, poder permitir a prisão após a condenação em segunda instância. Que é a PEC, projeto, inclusive, do deputado federal Alex Manente, né? Exatamente. Que é daqui da região. Exatamente, está lá, acho que isso... Isso não andou também, né? Também não andou, está parado ali também. Então isso é uma coisa que eu me comprometo, eu quero abraçar esses projetos, né, para fazer andar, batalhar por eles e acabar com o orçamento secreto, como você bem colocou, porque hoje isso tem se tornado uma coisa absurda, eu diria. Nunca se distribuiu tanto recurso, né? Eu me arrisco a dizer hoje que o Arthur Lira, presidente da Câmara, tem mais recursos para distribuir que o presidente da República. Acho que ele tem uma parcela do orçamento para fazer investimentos, talvez, claro, com exagero, mas nunca teve antes, né, alguém com tanto poder assim para definir para onde vai os recursos do nosso orçamento. Né? Então... Suas considerações finais, por favor. Olha, Gabi, um prazer estar aqui em Santo André. Essa é uma região extremamente importante. Eu brinquei agora na associação comercial, eu falei que eu não sou do ABC, mas eu sou do grande ABC, sou de São Paulo. Eu falo isso também, eu falei, eu sou do estado inteiro. E aqui é uma região muito importante. Eu, como paulista e paulistano, né, nascido e criado em São Paulo, eu não consigo mais ver o ABC separado da cidade de São Paulo. Porque hoje você tem pessoas, né, que moram aqui, trabalham ali, você tem essa circulação constante, é praticamente a mesma coisa. E cada vez será mais. Então a gente precisa discutir políticas públicas... De mobilidade. De mobilidade, principalmente. Tem a questão da linha 20 do metrô, né? É a linha eu acho que, rosa. Assim, passou da hora. Eu até faço um pedido, assim, como... Eu moro em São Paulo, venho para cá todos os dias, tenho uma equipe de reportagem grande... E passou da hora de ter metrô na Anchieta inteira, passou na hora de ter um projeto tudo integrado, de ter um... Imagina você mandar os repórteres de metrô para as pautas aqui dentro. Mas não, como é tudo muito demorado, ainda é tudo muito arcaico, muito antigo, a mobilidade no ABC vai precisar ser discutida, vai estar na agenda aí da próxima gestão, isso sem dúvida alguma, porque hoje é tudo muito difícil. Hoje você só se anda no ABC de carro. Para você sair de São Caetano e chegar aqui em Santo André de ônibus, você demora quase 1h30. É um absurdo. E hoje o ônibus tem horário, está tudo integrado. E para finalizar mesmo, Gabi, um recado importante. Eu sei que as pessoas decidem o senador, infelizmente, na última hora, na última semana, nos 45 do segundo tempo. Eu me arrisco a dizer que é talvez o último cargo que a pessoa decide para quem votar. Porque ele pensa primeiro o presidente da República, depois o governador, o deputado federal, estadual, geralmente chegam até ele naquele momento, o senador fica para a última hora. E a gente precisa eleger senadores com perfil diferenciado. Primeiro, para dar dinamismo, para que o Senado pare de ser o grande cemitério dos grandes projetos que o Brasil precisa, que são prioridade. E depois, mais importante, eleger um senador de fato independente para defender e representar São Paulo. Um senador que não seja de um partido que tenha cacique comprometido, um senador que não tenha rabo preso com a justiça, porque aí é um senador que não vai na última hora retirar a assinatura de pedido de CPI, e um senador que vai ter coragem de fiscalizar quem quer que seja. E um senador que vai ser independente também para votar nos projetos, não por acordos ou por fidelidade ao governante daquele momento, mas sim porque são bons ou ruins. Então você precisa dessa independência no legislativo e eu tenho hoje essa independência. Eu brinco, Gabi, que você tem 3 tipos de candidatos ao Senado nessas eleições. Os abacaxis, os bananas e o melão. Fica a sugestão aqui do último. Olha, só por fim, então, qual é o seu compromisso com o Estado de São Paulo? Brasília hoje está muito mal representado pelo Estado de São Paulo. Nós não temos aí, não menosprezando quem nos representa, mas São Paulo ficou pequenininho nesses últimos 4 anos. Qual é o seu compromisso aqui com o nosso Estado? Meu compromisso primeiro é ser senador durante os 8 anos, não me candidatar a nenhum outro cargo enquanto for senador, ficar focado nessa função e ter ali os interesses de São Paulo acima de tudo. Nós temos um Estado que a cada R$100 que o Brasil arrecada em tributos, impostos, enfim, cerca de R$40 saem aqui do bolso do pagador de impostos paulista e é um dinheiro que, infelizmente,
pouco retorna, menos de 10% disso retorna. E para onde que ele vai? Está ajudando a desenvolver pessoas de outros estados para que esses estados não dependam tanto dos recursos que são gerados aqui? Eu não estou vendo. Eu estou vendo indo para trator superfaturado, eu estou indo para ver escola que não acaba nunca e, pior de tudo, em cueca, parar em cueca de senador de outro estado. Então, é compromisso do senador de São Paulo com o pagador de impostos de São Paulo fiscalizar também como esses gastos estão sendo feitos, porque são gastos que saem do governo federal e que vieram daqui. Obrigada. Obrigada a você que nos acompanhou em mais uma edição. Esse foi o Melão, Ricardo Melão, candidato ao Senado Federal aqui por São Paulo, ele que é do Partido Novo. Para você que deseja rever essas e outras notícias, acompanhe a nossa programação, acesse aguardiandanoticia.com. Aproveitem, curtam as nossas redes sociais, está bem aí na telinha do seu celular. E é claro, 24 horas de música, 12 horas de informação. Essa é a Guardiã da Notícia, continua a nossa programação. Geralmente faz isso com uma fluência e naturalidade, né? Parece fácil. Nossa, já está aqui clicando. E essa é a Guardiã da Notícia.